Bom dia, sexto ano, tudo bem? Acho que sim, né? Essa semana vocês retornando, vendo os colegas presencialmente, já vendo alguns profs essa semana, né? Que coisa gostosa. E também aqueles, né, que os pais optarem por vocês não irem para a escola ainda e tal, né? Também são opções, né? Às vezes a gente, por amar demais, a gente tenta proteger, né? Então, cada família tem a sua convicção, o seu pensamento aí para tentar organizar da melhor forma possível, né? E daqui uns dias a gente se encontra presencialmente também, mas por enquanto vamos continuar desse jeito aqui, ok? Então, assim, a prof lá na terceira aula atrás, a prof falou com vocês já da questão lá relacionada ao capítulo 20, quando fala sobre os refugiados, sobre xenofobia. Lembram lá que a prof passou o videozinho para vocês que falava sobre a família dinossauro? Então já era uma introdução para esse capítulo. Aí, como ele está falando sobre a crise do Império Romano, as duas últimas aulas, a prof passou para vocês a atividade relacionada à história do Império Romano. E aí, hoje, a prof vai falar, então, especificamente agora do capítulo 20, que vai ser lá, páginas 112 e 113 hoje, ok? Então, lá na 112, começa falando assim, o Império em crise, tá? Então, quando a gente começou o capítulo, a gente estava falando sobre a situação dos imigrantes em algumas partes do mundo. Falamos lá sobre os haitianos, falamos vários exemplos. E lá naquele videozinho dos dinossauros, então estava relacionando como naquele vídeo também acontecia esse preconceito, acontecia essa discriminação. Tá? Então, essa discriminação. Então, a gente pode perceber, né, que às vezes esse migrar, ir para um outro lugar, dependendo da circunstância, é algo bem complicado, algo bem difícil, né? Se enfrenta muitos problemas, muitas dificuldades. Então, às vezes é quase impossível essas migrações, tá? E nesse capítulo, então, a gente vai ver o quê? A gente vai estudar um pouquinho o processo que os historiadores costumam chamar de Baixo Império. Dentro do Império Romano, então, seria parte do Baixo Império agora. E essa parte do Baixo Império Romano, ele está relacionado ao quê? Pela crise e decadência do Império. Então, a partir do século III, o Império Romano ele passou a enfrentar uma série de problemas. Problemas internos, de administração, digamos assim, e além disso, ele ainda sofreu com as ondas migratórias. Naquela época, quem migrava, quem estava tentando entrar para esse Império Romano, eram os povos bárbaros. E isso que vai ser a causa da crise do Império Romano. Um império em crise. Ele vai entrar em crise por problemas internos, e por essas ondas migratórias. Dessas pessoas que estavam fora do Império e que vão migrar para dentro do Império. Essas migrações, às vezes, a gente vai ver o quê? Se a gente vai pensar sobre os haitianos, que vieram aqui para Marechal. Eles vieram e eles não destruíram Marechal com essa vinda deles. Eles saíram do seu país, vieram para cá, se adaptaram a essa realidade. Aqui também houveram algumas adaptações para as necessidades deles, mas não ocorreu uma desestruturação. Não teve o fim da nossa política, a cidade continua a mesma, Houveram adequações apenas. Nesse caso que a gente vai estudar, foi diferente. Essa onda migratória, ela trouxe consequências negativas para aquele período, Então,
a gente precisa entender assim, que dentro da história, conforme o contexto, se vive uma situação, chega uma outra situação e surge uma nova situação. Tá? Então, nós temos uma coisa, nós temos outra coisa. Essas dois vão ter um confronto e vai surgir uma terceira coisa. Tá? Isso a gente viu no decorrer do ano. As situações, né? Como esses povos viviam, aí depois eles foram dominados por outros e assim foi indo. Foram sempre surgindo novas coisas. Então, isso faz parte do contexto histórico, isso faz parte da história da humanidade, tá? Então, nesse capítulo, a gente vai ver como que esse Império Romano chega ao fim, tá? Aí nós temos lá os fatores internos do declínio do Império. Então, temos um mapa também, lá na 112. Esse mapa a gente também viu nos vídeos lá das grandes civilizações, né, que mostrava o mapa do Império. E aqui, se a gente olhar para esse mapa do Império Romano, ele é extremamente imenso, né? Imagina aí, ó, a escala lá é 366 quilômetros. Ai, prof, agora não tem nenhuma régua aqui junto, pertinho da prof. Como eu estou hoje lá na outra mesa. Deixa eu, prof. Ai, aqui eu achei que eu tinha uma. Tá? Mas vocês podem fazer a experiência aí, tá? Olha lá. Cada 1 centímetro, se vocês estudaram lá em geografia já a escala, né? Cada 1 centímetro do mapa equivale a 366 quilômetros. Quantos quilômetros tinha esse Império Romano? E sem contar que aqui no meio da página, ó, aparece só a tirinha lá, ele vai continuar ali. Então, só essa parte que aparece aqui, tá? Depois no chat vamos ver. Quem é que descobriu? Ok? Você vai descobrir quem assistiu a aula hoje. Né? Vamos calcular. A prof não vai colocar isso lá nas perguntas, lá nas orientações. Isso é só dica da aula, para ver quem assiste a aula. E não vai contar para o colega, para ele assistir a aula para saber. Tá? Então, vamos ver assim. Quantos quilômetros tem esse Império Romano? Tá? O que vocês vão fazer? Ó, a prof vai mostrar aqui, né? Você vai, ó, se tem 366 quilômetros cada centímetro, você vai medir ele dessa pontinha aqui até essa pontinha aqui, tá? Ó, nessa parte aqui para cima. Olha, cadê o dedo, prof? Aqui, ó, né? Você vai medir daqui até essa parte aqui do outro lado, tá? Se cada centímetro equivale a 366 quilômetros, você vai fazer a quantidade de centímetros que tem aí vezes 366, tá? Depois a gente vai falar sobre. Que agora a prof não tem nenhuma régua e quando eu fui olhando, a prof lembrou, nós podíamos fazer essa conta, tá? Então, assim, era muito grande isso aqui. O texto cita que era aproximadamente 50 províncias. Então, 50 províncias, vamos pensar assim, 50 estados, né? Era 50 cidadezinhas que pertenciam ao Império Romano. Então, tinha muitos povos diferentes, tinha muito costume diferente, muita cultura diferente, muita vestimenta diferente, né? E isso acabava gerando o quê? A estabilidade política era complicada porque eles pensavam de forma diferente, tá? Uma estabilidade econômica é complicado. Uma estabilidade social era complicado. Por quê? Tanto a estabilidade política, econômica e social é fundamental para o sucesso de um território, né? Se no Brasil não tiver uma estabilidade política, não tiver uma estabilidade econômica, uma estabilidade social, no que vai virar? Vai virar uma bagunça. E aí, isso torna-se uma dificuldade para os romanos, porque eles têm um espaço muito grande, o Império Romano é muito grande, e eles não conseguem ter um controle sobre tudo isso, né? É difícil esse controle. E com os movimentos de conquista, né? Que também apareceu num vídeo, o prof até tinha uma pergunta, né? Quais foram os lugares que eles foram conquistando para chegar nessa extensão, né? Elas foram bem importantes. Observem que
a maioria delas é pelo mar Mediterrâneo. Eu lembro lá do Mare Nostrum, né, que o mar é nosso. E com isso, o Império Romano então conseguiu impor uma estrutura política pela força do exército que eles tinham, porque eles iam conquistando território e muitos desses conquistados faziam parte inclusive do exército. Mas houve uma época que a gente estudou também, que foi a Pax Romana. E nesse período da Pax Romana, eles viviam como? Com guerras? Não. Eles estavam mais tranquilos, tinham os conflitos internos, mas eles não estavam conquistando, tá? Isso foi lá de 27 a.C. até 180 depois de Cristo. Então são mais de 200 anos que eles tinham uma relativa paz. E não estavam conseguindo mais soldados, mais escravos e assim por diante, né? Então, ele começa a apresentar problemas devido ao tamanho dele. Quando ele se torna a extensão máxima, não ocorre mais anexação de territórios, fica cada vez mais difícil, então, para se chegar a novas terras, porque a distância também é maior para você chegar para conquistar. Tá? E aí, correm poucas guerras de conquista, a quantidade de escravos começa a diminuir cada vez mais, e como a maioria nesses conflitos se tinha os prisioneiros de guerra, os escravos eram a mão de obra do império. E isso vai gerar, então, o quê? Outra instabilidade, tá? Na agricultura, na proteção das fronteiras, eles não têm mais exército suficiente. Então, tudo isso vai gerando dificuldades. Quando falta mão de obra, né, vai ter o quê? Uma grave crise de abastecimento. Eles não conseguem produzir o suficiente. Quando a gente tem pouca produção, o que acontece? Os preços vão lá em cima. Penso numa fruta fora de época no supermercado. Que preço que fica? Fica um valor exorbitante. Quando é época da fruta, a fruta é super barata, está praticamente de graça. Mas quando falta, fica um preço muito elevado. E foi o que aconteceu para eles também. Tá? Então, isso gera uma insatisfação social muito grande e vai agravando cada vez mais a situação dos administradores. Tá? Os ricos, né, se sentindo ameaçados, eles vão para as propriedades rurais deles, buscando melhores condições de vida. E os mais pobres foram atrás também em busca de sustento e proteção que essas pessoas ricas poderiam oferecer. E aí, com isso, passa a ocorrer um processo de ruralização. Ou seja, as pessoas saem da cidade e elas vão para o campo. A gente tem lá êxodo rural. Com certeza vocês já estudaram geografia em algum momento. O êxodo rural é o quê? É a saída do campo para a cidade. E aqui ocorreu um processo invertido. As pessoas ricas na cidade estavam se sentindo ameaçadas e elas vão buscar no campo mais segurança. E as pessoas pobres vão atrás desses ricos para trabalhar para eles, para ver se eles tinham alguma forma de conseguir um retorno. E aí, a partir disso, se forma o colonato, tá? O que era o colonato? Os grandes proprietários de terras, eles vão não doar, mas eles vão emprestar parte da sua terra, tá? Para os homens livres e as famílias deles morarem e produzir nessa terra. Em troca, essas pessoas vão dar parte do que elas produziram para o proprietário. Tá? Então, é algo que nós temos até hoje em dia ainda, né? Que a gente tem o arrendamento de terras, onde as pessoas, quem tem terra, não vem se plantar tudo, ela vai arrendar para outra pessoa. A outra pessoa planta, fica com uma parte da produção para ela e outra parte ela entrega para o proprietário. Tá? Então, segundo os historiadores, esse colonato que foi uma forma de conter a crise da sociedade romana e permitiu com que os proprietários tivessem mão de obra e o Estado conseguia arrecadar impostos. Tá? Então, foi uma forma de tentar reestruturar um sistema que estava chegando, num caos, numa dificuldade. Ok? Depois conversamos mais.